Né, pessoal? Rafael tá direto aí de Floripa, Santa Catarina, e eu fico aqui em São Paulo, né? Eu sei que tem gente de tudo quanto é canto do Brasil aí na chamada, mas o Rafael ele dispensa meio apresentações, mas eu vou fazer de qualquer jeito, né? O Rafa, eu já comentei, ele é o dono, né, o fundador da SP Clouds. Ele tem aí uns 10, 15 anos já de pesquisa e desenvolvimento em cloud computing, né? Nessa trajetória do Rafa foi bem acadêmica, né, Rafa? Fez doutorado e foi a tese de doutorado do Rafael que levou aí a uma incubação e depois uma aceleração e a criação do negócio, tá? Eu sei que vocês todos vieram para ouvir dele, então eu vou tentar falar menos do que eu costumo falar. É, Rafa, vai daí, por favor. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Desculpa pela voz, mas infelizmente hoje eu estou meio afetado pelas mudanças do clima aí. O Alexandre gosta bastante de falar e introduzir a gente, né? Mas só um detalhe ali, eu sempre gosto de frisar que o doutorado eu parei, tá? Acabei não terminando. Era para ter terminado, quem sabe agora com um time bem grande como a gente tem aqui, a gente consiga continuar. Mas é isso aí. Mas a história é verídica. Ah, Então, a ideia desse webinar vai fazer um apunhado de conceitos ou noções mais básicas e melhores práticas que nós aplicamos quando a gente trabalha aqui na C-Cloud com SDS e CEF. Mas, assim, não só pulando para falar diretamente sobre o que que a gente toma como melhor prática quando vai, sei lá, guiar a compra de um hardware ou na seleção de hardware de um conjunto de especificação para atender uma demanda. Eu vou só falar um pouquinho a introdução sobre o CEF, só para nivelar, para a gente entender, também para vocês saberem o porquê que tem que ter os cuidados que a gente tem mais para frente, tá? Então a ideia é que a gente só dá uma introdução e fala um pouco sobre o objetivo do CEF, né, o foco, os conceitos e os componentes que existem. Tem bastante coisa sendo abstraída, tá? Mas né, então tem que tomar algumas informações com um grão de sal. E também, normalmente, os modelos mais padrões de projetos que a gente acaba fazendo setup. Aqui eu vou apresentar os padrões, os modelos que a gente começa nas discussões iniciais do cliente quando a gente faz um projeto de setup set, né? Depois, normalmente, esses modelos são adaptados à realidade de cada um, as melhores práticas que a gente acaba aplicando, tá? Acho que, se eu não me engano, depois dessa apresentação tem um tempinho para perguntas e discussões e tal. Aí eu acho que acaba a gente já deixando mais para o final, né? Mas no geral, se fosse uma apresentação que tem empresa, acho que a gente até tomaria perguntas enquanto a gente está falando. Eu não sei se seria melhor ou o Alexandre talvez pode dar muito ruído se a gente aceitar as perguntas enquanto a gente está apresentando. Tem esse limite que nós somos 40 pessoas já, viu, Rafa? Ah, tá. Talvez Beleza, seja então melhor deixa, você deixa para o apresentar. final. Aham. Quem sabe uma ou outra pausa no. Eu sei que é denso, né? Quem sabe uma ou Tá, outra pausa só para. Se alguém tá, tiver, mas as perguntas mesmo, se o pessoal puder deixar para o final, ajuda aí a condição do tá. webinar, tá? Beleza. E também se tiver dúvida ou alguma coisa a mais, por e-mail a gente sempre responde, né? A gente interage com o Alexandre ali, ele consegue acessar a gente de modo mais tranquilo. Ah, então, só para começar e dar uma introdução sobre o CEF, né? Então, o foco de qualquer ambiente que a gente implanta com o CEF, ele normalmente vai ser a integridade dos dados, escalabilidade horizontal ou vertical. O foco é mais horizontal, mas também tem um processo de escalabilidade vertical com a troca dos OSDs, né? Colocando discos de mais capacidade. Flexibilidade na composição de ofertas, ou seja, a gente tem um único appliance, um único sistema de armazenamento, a gente tem uma flexibilidade na composição, né, de como aquele recurso físico que está disposto ali vai ser aplicado para prover uma solução final para o cliente, como, por exemplo, às vezes fazendo uma combinação de SSD, HDDs, enfim, alguma coisa com NVMe, às vezes. Então, tem uma flexibilidade nessa composição, ou seja, é um sistema aberto a nível de operação para o operador fazer e aplicar as suas, né, necessidades e manobras dentro do sistema do appliance de armazenamento, tá? E o foco todo dele também é prover resiliência, ou seja, é resiliência com a escalabilidade do sistema de armazenamento.
Em contrapartida, tem uma coisa que é importante sempre se falar quando vai se projetar um ambiente Ceph, ele vai inerente pelo seu desenho, pelo seu modo de funcionamento, ele vai trazer latência. Mesmo que se trabalhe com OSDs, utilizando discos NVMe, vai ter latência pelo seu modo de funcionamento. A gente vai depois, eu vou apresentar ali os esquemas de como é que funciona, vocês vão entender de onde é que vem essa latência, por que que ela existe. Então, não é justo, não é adequado tu comparar, por exemplo, às vezes um desempenho de um NVMe num disco, sabe, na barriga do servidor, a latência que tu vai ter ali vai ser muito menor do que se tu for trabalhar com um appliance como um SDS, por exemplo, entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente. Uma outra coisa importante, o Ceph não é necessário para tu implantar ele, mas ele é um sistema que trabalha muito com quórum. Então, sempre tem um processo de votação, de interação entre os agentes, até porque a sua natureza, ele é um sistema, ah, conceito acadêmico, multi-agente, onde os agentes atuam de modo autônomo, né, seguindo ali um conjunto de regras e interagem entre si. E para isso tem muita questão de votação e eleição. Então, apesar de tu conseguir subir com um nó, dois nós, tá, para POC até funciona. Mas para ambientes produtivos, pelo menos os nossos projetos, a gente nunca faz com menos que cinco, tá? Para evitar crashes, inconsistências, coisas que podem acabar ocorrendo. Também tem uma coisa interessante que às vezes o cliente começa a falar de CEF, eu quero usar direto o CEF ali, o protocolo RBD, CFFS, para que o usuário final acesse e consuma aquele cluster SDS. Isso também não é o foco dele, né? O foco ele é um sistema de armazenamento que vai ser integrado e vai interagir com outras soluções internas dentro da organização para prover um serviço final. Então, por exemplo, vai interagir com um virtualizador que está sobre o domínio do provedor e sobre esse virtualizador vai ter máquinas virtuais que daí vão consumir o back-end, ou seja, o isolamento, a segregação dele, seja limitação com cota, que até tem, mas ela é um tanto não tão refinada quanto tu teria uma limitação de cota no orquestrador de nuvem. A mesma coisa serve para controle de acesso e autorização. Então, o foco dele nunca foi, né, atender o usuário final, propriamente dito. O usuário final do CEF normalmente é um cliente interno da própria organização, que vai ser um virtualizador, um gateway para a implementação de uma fachada para entregar, sei lá, o protocolo S3, entregar o Object Storage, por exemplo, e assim por diante, né? E daí os recados que a gente sempre dá aqui, né, que é uma tecnologia open source, né, não é uma tecnologia que, por exemplo, nós somos donos, né, a gente contribui, estende e tudo mais, o que a gente faz sempre é planejamento, né, projeto, implantação e suporte. Aqui, só para reforçar, né, o que eu já tinha dito, tem muito mais detalhes no CF do que eu vou abordar aqui, do que eu vou estar falando, tem mais detalhes que estão sendo escondidos ou abstraídos aqui, então tem alguns detalhes que talvez nas perguntas eles não estão aqui de propósito, tá? Mas aqui o grosso, pelo menos da introdução do conceito básico, vai estar, para a gente poder falar de como é que a gente desenha, as nuances e tudo mais. Vai gastar bem pouco na Então, corrida, vai gastar 10 mil no produto. ah, o objetivo de qualquer projeto CEF, como ele, quando a gente vai implementar um SDSF, ele é usar hardware commodity, ou seja, tu não vai ter essa amarra em, tem que ser appliance do vendor, tem que ser, sei lá, servidores do vendor X, Y, Z. Não, é um hardware com aquela especificação mínima lá que a gente desenha e tu pode fazer até uma combinação, independente se tu faz, se tu consegue ter um custo efetivo em momentos diferentes, né, do vendor X ou do Y, não tem problema combinar, né? Então ele trabalha com hardware commodity e as integrações, as interações entre os dispositivos se dá via os agentes OSDs do ambiente. E com isso, né, tá abstraído como que é esse hardware, ah, tá ali por baixo da plataforma. O foco dele, ele sempre foi em escala e disponibilidade. Então, escala no sentido de o tamanho do cluster de armazenamento que a gente consegue criar e a viabilidade técnica de consumir e lidar com essa área de armazenamento e a disponibilidade e integridade desse dado. Ele nunca teve como objetivo principal performance e latência. Não quer dizer que não dá para ter performance lá de 1 gigabyte, 2 gigabytes. Nós temos clientes que tiram isso. Mas lembrando que aquele recado que eu falei no começo, não é a mesma coisa que consumir um NVMe local. Pela sua natureza, pela sua estrutura, ele vai introduzir latência no processo. Mas em compensação, ele consegue prover uma escalabilidade interessante, né? Com hardware commodity e garantir essa disponibilidade do dado e a tolerância à falta em diferentes granularidades, que a gente vai falar também um pouco mais à frente.
Uma coisa interessante para esse paradigma da escala do Ceph, muitos vendors falam, a escala até o infinito, assim. Primeiro que não é até o infinito, porque nos sistemas computacionais, conforme tu adiciona recurso computacional para ser gerido, tu usa mais recurso computacional para ser gerido, então existe uma curva de inflexão lá no infinito. Mas o ganho de escalabilidade dele está no quê? Um appliance tradicional que exporta a SCSI ou NFS, a gestão do sistema de arquivo de armazenamento, ela se dá no appliance, ou seja, usando CPU, poder de processamento e memória RAM daquele appliance onde está toda a gestão do sistema de armazenamento centralizado. O Ceph, ele inverte esse paradigma. Ele faz com que os clientes consumindo o Ceph, ou seja, os virtualizadores, os gateways, como o Rados Gateway que implementa S3, ele faz com que os clientes que consomam aqueles pools do Ceph façam a gestão, ou seja, o cálculo, o processamento para determinar aonde que uma escrita ocorre ou aonde que uma leitura vai ocorrer. Então, ou seja, ele consegue distribuir esse custo, essa oneração da gestão dos arquivos e dos blocos no sistema de arquivo entre os múltiplos clientes. É por isso que ele tem um ganho em escala. Porque, na verdade, o cluster como um todo, ele não está a todo momento fazendo a gestão daquele sistema de arquivos, mas sim ele está repassando parte dessa responsabilidade para os consumidores do cluster SDSF. E é aí também até que depois aparecem outros problemas com isso, porque ele precisa de algoritmos determinísticos e tudo mais, o que dificulta um pouquinho as questões como deduplicação e coisas do tipo. Além disso, quando a gente implementa Ceph, pelo menos quando nós formatamos e desenhamos, normalmente a gente apresenta inicialmente para o cliente dois modos. Um modelo all-in-one, ou seja, onde tu tem um grupo de hosts, todos eles vão rodar todos os agentes, ou um modelo segregado, que normalmente, em processo de expansão, ah, mesmo que tu comece com all-in-one, é o desenho que, invariavelmente, com o crescimento do cluster, os nossos clientes acabam adotando, seja de um modo de uma vez só, já adicionando o control plane, ou vai fazendo etapa a etapa e movendo os agentes que são necessários e interessantes de serem movidos. Então, só para a gente falar de alguns conceitos do Ceph, da estrutura, para vocês começarem a entender quando a gente estiver falando de como a coisa funciona e por que que a gente tem que prestar atenção para alguns detalhes. Como eu disse, o Ceph ele é uma implementação SDS, né? E ele trabalha com a ideia de, no mundo acadêmico, seriam ambientes de sistemas multi-agentes, onde esses agentes eles atuam de modo independente, seguindo um regramento, um conjunto de regras e diretrizes que determinam o seu comportamento. Daí, tanto é que no Ceph, o Ceph ele faz a implementação do Rados, que seria a estrutura básica de um cluster Ceph. Ou seja, Rados é um conceito que é Reliable Autonomous Distributed Object Store, aonde nós temos agentes que fazem a gestão de dispositivos físicos e esses agentes interagem entre si fazendo a replicação de objetos RAIDs, então esse é o nome do objeto, não confundir com o objeto do S3, que é outra coisa. Então, os objetos RAIDs são os arquivos de low level que um cluster Ceph armazena e lida. Por exemplo, quando tu vai trabalhar com um bloco RBD, o bloco RBD ele vai trabalhar por padrão com objetos RAIDs de 4 megabytes. E esses objetos RAIDs vão ser armazenados pelos OSDs, né? E esses OSDs vão fazer a gestão dele. Então, tudo é definido a nível de software e o mais baixo nível na estrutura da implementação do cluster Ceph, que implementa o conceito de RAIDs, vai ser esse objeto RAIDs por si só, né? E é aqui que vem o processo do Ceph em si, ou seja, ele é definido totalmente por software, a área de armazenamento. Ele pode trabalhar, né, com hardware e dispositivos de armazenamento commodity, ou seja, desde que seja, por exemplo, processadores x86, né, sistemas operacionais ali, Linux ali, padrões, a gente consegue fazer a implantação dos agentes Ceph. Por padrão, nós acabamos utilizando sempre o Ubuntu, que é a distribuição que a gente está preferindo mais nos últimos anos. E daí tu pode fazer essa escalada horizontal ou vertical. Horizontal seria o quê? Adicionar mais servidores com mais OSDs que vão compor o cluster, ou vertical que seria trocar os discos que os agentes OSDs estão fazendo a gestão, né? E daí dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo ambiente, eu consigo, de acordo com a minha classificação dos elementos, eu consigo agrupar ou combinar diferentes tipos de dispositivos, né? Seja HDDs, SSDs, NVMEs e assim por diante.
toda a interação num cluster Ceph, ele sempre vai lidar sobre a camada lib-redos. Nós não conhecemos, eu pelo menos não trabalhei com nenhum sistema até hoje que consome Ceph com a biblioteca própria, implementando o protocolo Rados de interação. Normalmente está tudo sempre utilizando o lib-redos. A gente trabalha com alguns sistemas que fazem o consumo direto usando o lib-redos. Tem o Rados Gateway, por exemplo, que é a implementação aqui do S3, mas também tem uma coisa interessante, por exemplo, um banco de dados temporal no OpenStack, que é o Nhoque, que ele faz o consumo direto da estrutura Ceph pelo objeto low level, que é o Rados, por exemplo. Então, mas no geral, assim, a maioria dos casos aqui da Abra Cloud provavelmente vão fazer consumo de um ambiente Ceph via RBD, né, para prover bloco para máquina virtual, ou via CephFS, né, que é como se fosse um NFS, né, só que com alta disponibilidade daí para montar um folder remoto no kernel do Linux lá e fazer o compartilhamento de uma área de armazenamento entre diferentes sistemas operacionais de um jeito um pouco fácil. E claro, o Rails Gateway com implementação de S3. Daí são caso a caso. E o cliente, né, faz a interação com o ambiente Ceph através dessas estruturas. Aí a gente estava falando, né, lembra que eu falei que o Ceph, como ele inverteu o paradigma, significa que quem calcula onde escreve e onde lê é o próprio cliente, o consumidor, que vai ser o virtualizador, ou enfim, daí olhando nessa figura aqui, seria ou o virtualizador consumindo com RBD, ou um cliente qualquer consumindo via Rails Gateway, né, sabe, com aquele CyberDuck da vida, o Bolt, a biblioteca da Amazon lá, então, que vai fazer o consumo do ambiente Ceph. Só que o cliente, o Rails Gateway, o Hypervisor, quando está usando RBD, ele é que vai decidir em quais OSD você vai escrever. E como é que ele faz isso? Então, existe um algoritmo que se chama Crush no Ceph, que é um algoritmo determinístico que tem como input um dos insumos de entrada desse algoritmo é a descrição de como está organizada aquela estrutura do cluster Ceph. Ou seja, no cluster Ceph, assim que a gente faz o deploy, a gente tem os agentes OSDs. Cada OSD, no geral, não é sempre, mas na maioria dos casos que a gente trabalha pelo menos, um disco físico vai ser representado com um agente OSD. E daí a gente tem um mapeamento que descreve, ok, esses discos estão nesse host, esse host está nesse chassi, enfim, a gente pode criar essa hierarquia, né, para cima, e descrever como que aquele cluster Ceph está disposto fisicamente no data center. E é com base nessa descrição e daí nas regras Crush que a gente pode criar, que os clientes sabem daí, por exemplo, quando eu estou escrevendo naquele pool do Ceph, eu tenho que replicar 3 vezes. Então eu vou escrever entre hosts diferentes. Então eu vou escrever uma vez no SD1, uma vez no SD5 e uma vez no SD7. Ou seja, o cliente executa esse algoritmo com base nessa descrição do ambiente e com base nas regras, nas definições que o pool possui, o cliente sabe aonde é que ele vai escrever ou onde é que ele vai ler um pedaço de uma informação. E daí tu usa hash. Isso significa também que ele é um algoritmo determinístico. Então, isso também causa alguns efeitos, às vezes, ah, por exemplo, se tu está lendo e escrevendo o mesmo bloco, tu acaba impactando os mesmos OSDs e tu pode ter uma percepção como se tu tivesse um pouquinho com a perda de performance, mas na verdade é só porque tu está fazendo um processo que está impactando os mesmos dispositivos físicos. Então tem algumas nuances que esse algoritmo determinístico acaba gerando. Mas no geral ele é bem interessante e escala bem. E distribui também bem o impacto da carga do cluster em si em todos os dispositivos físicos. Então essa é a estrutura do Crush que normalmente é utilizado. A gente nunca teve necessidade de descrever estruturas maiores, sabe? Tipo, para replicar entre PDUs, pods de data center. Normalmente trabalhando tudo hosts e clusters. Mas, né, também dá para criar estruturas e definições mais complexas. Depois eu posso mostrar um crush ali para vocês terem ideia de como que funciona. Além daquela descrição do crush, para reduzir o custo computacional do lado do cliente, o Ceph ele agrupa OSDs, que já são digamos que, o resultado pré-computado da aplicação das regras Crush. Ou seja, quando um cliente, na verdade, ele vai escrever um dado ou ler, ele vai executar o algoritmo e a saída do algoritmo vai ser qual PG, qual placement group dele vai ser utilizado para escrever ou para ler um dado. Se ele vai escrever, ele escreve no primário, depois replica para os demais. Se ele vai ler, ele lê direto do primário, por exemplo.
O PG ele só é uma abstração lógica de uma tupla que representa múltiplos OSDs. Isso é interessante também. Ah, toda vez que a gente diminui ou aumenta, porque quando a gente cria um pool, que é uma área de armazenamento dentro do cluster Ceph, é uma segmentação do cluster como um todo, a gente determina quantos PGs aquele pool tem. E daí, nesse número de PGs, a gente vai ter uma distribuição de diferentes combinações de OSDs. Toda vez que a gente alterar o número de PGs, vai acontecer que dados vão ser movidos no sistema para, né, se adequar à nova estrutura. Definir o número de PGs não é algo tão simplista assim. Ele deveria ser tomado cuidado com, porque não adianta botar um número muito alto se tu tem poucos OSDs, por exemplo. Só vai gerar custo computacional desnecessário. Assim como botar um número muito baixo de PGs, se tu tiver muitos OSDs, pode ser que tu não tire o máximo do ambiente que tu poderia tirar. Então um, um- tem que fazer um balanceamento ali, tem que testar. Tem uns modos de se utilizar uma combinação melhor ou pior de PGs. Né? Depois eu vou mostrar como é que a gente calcula normalmente. Mas no geral, assim, sempre que for definir PGs, né, uma aproximação do número ideal é sempre interessante. A gente sempre precisa pensar também na natureza do dado, o que vai ser armazenado ali, e claro, sempre monitorar como é que está a performance daquele PG. E também não tem assim, vou definir um parâmetro e vai funcionar, e é isso. Não, cara, tem que setar o nível de PG ali, ver como é que se comporta o ambiente, ver os OSTs que vão ser impactados, como é que os clientes vão perceber a performance, e daí tem que fazer um ajuste fino, né, conforme vai necessitando, se necessitar, né, de um ajuste de tamanho de número de PGs no pool, por exemplo. Aí agora só para... Então, os PGs é onde os clientes de fato vão estar atuando, e o PG é uma tupla. Depois eu vou mostrar aqui, no ambiente nosso, o que que é o PG. O PG é uma tupla de OSDs. Então, quando um cliente está escrevendo uma informação, por exemplo, uma máquina virtual, que tem um bloco RBD. Esse bloco RBD vai ser fatiado em objetos RAIDs de 4 megabytes. Cada vez que acontece uma operação no bloco dessa máquina virtual, né, uma área desse espaço de armazenamento, de tamanho de 4 megabytes por padrão, tá, pode ser alterado, vai ser impactada no back-end. Como é que funciona daí? O cliente que vai fazer a requisição, ele vai obter todas as definições, a estrutura, como que está o cluster Ceph lá do monitor. Claro, o cliente tem cache, tá? Tem uma série de outros mecanismos aqui. Pega a definição do monitor, a descrição do cluster, obtendo, ele faz a execução do crush, né, para determinar em quais PGs ele vai fazer a escrita. Aí ele vai lá e escreve, se for uma escrita, né? Ele vai fazer a escrita ah, no, no OSD primário. O OSD primário vai fazer a propagação dos dados para os demais OSDs de acordo com o número de réplicas configurado no pool, né, que aquele PG compõe, e somente vai dar o ACK quando terminar a escrita da última réplica. É por isso, por exemplo, aqui a gente, só por esse diagrama de fluxo, a gente já sabe a existência da latência, que é pela natureza e pelo funcionamento do Ceph. E, de novo, o foco dele sempre foi a integridade, a escalabilidade e a disponibilidade do dado. Por que que ele só vai dar o ACK quando escrever a última réplica que tu definiu como regra no pool? Porque ele tem que garantir que quando eu dou o ACK para o cliente final, eu tenho essas réplicas salvas tolerando o número de falta que eu defini lá no pool, entendeu? Então, é um modo como o sistema foi desenhado. É claro que muitos pensam, mas pô, já escreveu aqui no 1, qual que é a chance desse 1 falhar aqui e eu dou o ACK e perder o dado? Pois é, a chance é baixa. Mas se falhar, daí o cara vai culpar o desenvolvedor do sistema, né? Então, o sistema ele foi implementado com essas travas, não tem parâmetro de override, tu não consegue mudar esse comportamento, é hard-coded isso, e ele vai até o final. Esse aqui é um fluxo de um funcionamento no Ceph que se chama Replication Mode. O Ceph ele tem dois modos de funcionamento. Um onde ele trabalha com réplicas dos objetos, ou seja, ele não faz muitos malabarismos de processamento sobre o dado em si. Então, ele pega o dado, lá, aquele objetinho de 4 MB, replica ele, armazena e é isso. Na leitura, esse fluxo aqui é um pouco diferente, porque na leitura eu não preciso consultar os OSDs secundário e terciário. Eu leio o objeto direto, já que é tudo réplica, né? O secundário é igual ao primário, o terciário, e assim por diante. Então, quando a leitura ocorre, o cliente simplesmente lê direto aquele objetinho de 4 MB do SD primário. E daí, com isso, por exemplo, a gente tem a possibilidade, se a gente não se importar muito com a perda de performance ou latência na escrita, eu poderia ter as réplicas de salvaguarda
em OSDs HDDs e garantir que a leitura fique sempre em OSDs SSDs, né? A leitura é sempre rápida e a escrita é penalizada. É um jeito de fazer e reduzir custos. Por exemplo, a gente tem alguns casos que são trabalhados dessa forma, para alguns sistemas específicos. Mas, de novo, depende da carga, depende do contexto, coisas desse tipo. Esse é o funcionamento do Replication Mode. Mas o Ceph possui um outro modo de funcionamento, porque o Replication Mode, só por olhar como funciona, porque a gente está replicando N vezes, né, o mesmo a informação no ambiente. E com isso, né, se eu quero armazenar, por exemplo, 1 TB e eu quero tolerar a falta de 2 hosts inteiros, eu vou precisar, na verdade, de 3 TB no ambiente, no mínimo, né? 1 TB para cada host para conseguir fazer aquela escrita da informação de 1 TB. Na verdade, até um pouco mais, porque tem uma questão de não trabalhar com os OSDs no limite e tudo mais, então precisaria até de uma margem extra. Mas pensando para não se trabalhar com réplica de dados, e sim utilizar algo um pouquinho mais sofisticado, que é o que a gente tem, por exemplo, com RAID 1, RAID 2, né? O Ceph ele também tem um suporte a um modo de Erasure Code, que é parecido com o RAID. Então trabalha com blocos de paridade. Não são bits de paridade, né? Mas são blocos de paridade daí. Ou seja, recebe a informação original é fatiada em K pedaços e depois gera-se M, né? Pedaços que são os blocos de paridade de tolerância à falta, né? Daí, com isso, eu consigo ter a informação original, né, persistida uma vez e eu calculo um overhead ali, que ele é muito mais interessante. Todo o processo, igual no fluxo do Replication Mode, que o processo, depois que o cliente escreveu no OSD primário, né, e até escrever nos demais, ele é executado pelo OSD primário, aqui é a mesma coisa, ou seja, o algoritmo de encode, ou seja, de calcular os objetos de paridade, replicar os chunks nos demais OSDs do ambiente, ele é executado pelo OSD primário do PG. Então, o OSD primário recebe o objeto, por exemplo, de 4 megabytes para ser escrito, fatia ele, prepara, persiste nos demais OSDs, gera os objetos de paridade, persiste nos outros, e assim por diante. Aqui, só por essa descrição, a gente já sabe que vai ter um custo computacional. Então, na escrita aqui, diferente do Replication Mode, ela não é tão penalizada se a gente tiver uma CPU adequada, porque aqui eu escrevo a informação uma vez, claro, eu tenho um processamento sobre a informação, mas ela é escrita uma única vez. Enquanto que no Replication Mode ela é escrita N vezes, né? Mas em compensação, quando eu faço a leitura, eu tenho que ler K blocos, ou seja, se aqui nesse caso aqui, onde se eu tiver um cluster de 5, eu conseguiria trabalhar com Erasure Code 3.2. Fatio o objeto em 3 pedaços e mais 2 objetos de paridade. Significaria que eu teria que ler no mínimo K, né, 3 pedaços de OSDs diferentes para montar, ou seja, eu gero latência na minha leitura, diferente do Replicated Mode, né? Mas eu ganho velocidade na minha escrita se eu estiver trabalhando com arquivos maiores. Também tem uma questão de arquivos menores também, pelo funcionamento aqui, que acaba gerando overhead. Então, de novo, no Ceph ele nunca tem faz isso que é bom. Não, tem pró e contra, então tem que se testar com cada carga que vai se aplicar. Por exemplo, um Erasure Code para cargas de banco de dados, com SSDs tradicionais, mesmo com RocksDB, com NVMe, talvez vai gerar latência. Então tem que ver a carga de um SQL Server ou de um MySQL que tu vai colocar ali em cima. Porque trabalham com informações muito pequenas, com operações menores, que esses processamentos aqui vão gerar overhead. Em compensação, com Replicated Mode, tu vai ter menos overhead. Então, tem sempre que levar isso em conta. Explicado isso, também é uma coisa importante, vocês perceberam por esses dois fluxos, que a interação entre os OSDs ela é muito importante. O que que isso significa? Se eu tiver um OSD no meio desse cluster, que ele está apresentando falha, defeito, tipo, ele não deu uma falha geral, mas ele está começando a apresentar um comportamento anômalo, ou seja, está mais lento para escrever, ou mais lento para escrever, mais lento para ler ou para escrever, esse OSD anômalo dentro do ambiente, ele vai começar a impactar o cluster como um todo. Porque, por exemplo, no Replicated Mode, ele vai ter que fazer a escrita em todos, né? O que vai acabar penalizando a escrita. E se esse OSD anômalo for um OSD primário e um PG, também vai ser um problema grande, né? Porque como o OSD primário é da onde ele faz a leitura, né? A gente tem esse problema dele poder apresentar valores meio que inadequados, né? Então, isso é algo que tem que sempre levar em conta. Por isso que o ambiente Ceph ele exige um pouco mais da operação, onde tu vai ter que, de fato, fazer a gestão daquele hardware ali.
tá constantemente verificando como é que está a performance, como é que está o desempenho dos discos, tem alguma coisa estranha acontecendo, se estiver acontecendo já tem que atuar, excluir aquele OSD do ambiente e atuar para remover ele, porque o Ceph ele tem tolerância à falta, mas um OSD anômalo performando menos não é uma falta, ele está lá ainda, ele está escrevendo, ele está lendo. Então, e o Ceph não tem mecanismos nativos dentro dele, para tipo, não vou ignorar esse cara aqui, não vou mais trabalhar. Não, o OSD está ativo, ele vai tentar escrever, vai tentar interagir com ele, entendeu? Então a gente tem que ter esse detalhe em mente, tá? Então isso é muito importante. Dito isso, só vou mostrar rapidinho para vocês as estruturas, só para talvez ficar um pouco mais claro como que é essa questão dos OSDs, só para dos PGs, para vocês também entenderem. Tá todo mundo vendo o meu shell aqui, eu acho, né? Eu vou assumir que sim, já que ninguém respondeu. Lembra que a gente, Sim, acho que sim, tem uns estamos clientes, vendo sim. tem uns clientes nossos que trabalham aqui já ouviram a frase da Apache, né? Então, lazy consensus. A gente perguntou, ninguém respondeu, significa que todo mundo entendeu. Ah, então, aqui eu tenho um ambiente nosso, por exemplo, ele é composto de diferentes tranqueiras que a gente juntou aqui. Ah, e aqui a gente já tem até combinações de discos diferentes, porque alguns falharam, alguns hosts e tudo mais. Então, aqui são todos os meus OSDs, que representam todos os discos que tem no ambiente, que são compostos no ambiente. E eu segreguei logicamente esse cluster em diferentes pools para atender diferentes demandas, né? Daí tem desde máquina virtual, Rails Gateway, enfim, tudo para nossa demanda interna aqui. E, por exemplo, seja um pool replicado, que é esse pool SSD aqui, ó, CFPG. Então, aqui eu tenho um pool de ID 27, esse pool de ID 27 está trabalhando com réplica de 3, ou seja, persiste a informação uma vez e gera mais duas réplicas a nível de host, daí tem 128 PGs. Ah, então, aqui, só para vocês verem o que eu estava falando. Então, quando a gente olha aqui, aqui estão os PGs, que é o que eu estava falando, que são as tuplas, ou seja, os PGs são combinações do OSD, significa quando o cliente vai decidir que ele vai ler ou escrever. Por exemplo, se o algoritmo lá der como output que ele tem que escrever no PG 27.3f, ele vai primeiro escrever o dado no replicado, né, no de 4 mega, no OSD 35, o OSD 35 vai replicar para o 11 e o 11 vai replicar para o 18 e aí termina o processo e dá o ar. Se ele for fazer a leitura, ele lê direto no 35. Ah, a mesma coisa, mas claro, de um modo diferente acontece num pool Erasure Code. Se a gente pegar um pool Erasure Code, aqui, a gente vai ver que o Power Code ele tem uma tupla maior, porque nesse nosso ambiente aqui a gente está usando aquele 3.2 lá, K3M2, daí é onde a gente tem os três OSDs para chunks, que recebem a informação original fatiada em três pedaços, e daí a gente tem os OSDs com os objetos de metadata, de paridade aqui também. Então, essas são as tuplas, né, só para deixar um pouco mais concreto que a gente está trabalhando e que daí são os discos físicos que vão ser impactados numa operação, por exemplo. Deixa eu voltar lá agora para a apresentação. Aí, continuando a apresentação, né, a gente tem diferentes, entendendo como é que ele funciona, né, a gente pode implementar ele de diferentes modos. A gente pode implementar no modelo all-in-one, que às vezes é um escopo menor para alguns clientes. No geral, nos nossos setups, sempre vai ter três redes, sendo que essa terceira aqui ela é meio que opcional. Então, a rede pública do CEF, que não é pública internet, tá? É rede pública de consumo interno dentro da empresa. É público do ponto de vista do Cloud Stack, do CEF. Então, é aqui, é por essa rede que passa o tráfego, por exemplo, dos virtualizadores para consumirem o CEF, a rede cluster de replicação entre todos os hosts, e talvez uma rede opcional, se estiver implementando um Rails Gateway, por exemplo, para expor, né, Object Storage, daí uma rede extra adicional, que é apartada, né, que serve só para esse tráfego. E o modelo all-in-one seria o quê? Todos os hosts físicos do ambiente, eles seriam utilizados para fazer a execução de todos os agentes, ou seja, os agentes dos OSDs, os agentes dos gateways e até o agente dos monitors que armazenam metadados. Então, todos eles vão executar os mesmos papéis. Não é um problema trabalhar assim, ele funciona, ele foi desenhado para isso,
Mas em momento de escalabilidade, dependendo do que a gente quer fazer, por exemplo, tirar a carga, às vezes tu tem muita carga no Redux Gateway, pode ser interessante externalizar ele para outro lugar. Ah, tem os monitors aqui, o ambiente está muito grande, está onerando um pouquinho, talvez pode ser interessante tirar o monitor e tudo mais. Ah, mas então vai depender de cada caso, tanto é que às vezes numa expansão a gente tem um intermediário, onde a gente deixa o monitor, externaliza o gateway, né, o Redux Gateway, por exemplo, e assim por diante, tá? E um ambiente segregado. Então, essas são as duas abordagens. Normalmente a gente começa uma implantação e vai discutindo e afinando com cada cliente a sua necessidade. Onde a gente sugere, vamos tirar tudo que não é de data plane para fora. Então, bota num perfil de hardware específico para isso, né, que é mais comedido, só para a área de controle. Então, os monitors poderiam ser tirados, claro, respeitando o número de réplica dos monitors que são necessários. O deployer, que é uma VM que a gente usa só para acessar a estrutura e fazer a parte de deploy e gestão, e os gateways aqui. Então ficariam, desse modo, a gente tem todo o recurso computacional, CPU e RAM e discos, nos hosts do que a gente chama data plane, somente para a execução dos agentes do Ceph, né? E claro, com isso, buscar sempre gerar menos overhead, menos carga. É até por isso, se vocês forem ver, aqui não tem uma opção de fazer deploy em HCI, Hyperconverged Infrastructure, como muitos fazem, porque os agentes do Ceph são processos no host, no sistema operacional. Se a gente monta uma estrutura HCI, o virtualizador, lá, os processos das VMs vão estar competindo com os processos do Ceph, e, enfim, a VM quer fazer uma escrita, ela precisa de performance, e daí ela está competindo com o CPU, com o próprio agente OSD, que tem que entregar a performance escrita para ela. Então, fica meio contraprodutivo esse tipo de setup. Às vezes, dependendo se a operação não está muito afinada, isso pode ser um problema em produção. Então, esses são os setups que a gente normalmente trabalha, então só para nivelar em termos de conceito. E aqui, só para vocês também entenderem uma outra informação que é importante para a decisão que a gente sempre apresenta para os clientes, que é o, o custo, a taxa de eficiência do Erasure Code, que isso é uma coisa interessante também. O Replicated Mode, basicamente, é o número de réplicas lá vai ser o overhead, não tem muita mágica. Já o Erasure Code tem uma coisa interessante, porque o overhead dele, a carga de eficiência, depende claro, do tamanho do cluster que tu tem, mas depende de como tu fatia o número de K, né, o número de chunks que tu vai criar, e o número e a tua taxa de resiliência ali, quantas faltas tu vai querer tolerar no ambiente, né? Então, tá com um host tem um cluster de 5, trabalha com 3, 2, que não é o ideal, tá? Porque tu tá no limite, mas enfim. Daí tu tem uma eficiência de 60%, né? Tem um overhead de 40%. Isso significa que de área útil, com a mesma área bruta, tu consegue tirar mais. Lembrando que o Ceph, né? Lembra que o meu ambiente que eu mostrei aqui nosso, ele tem vários pools, todos consumem a mesma estrutura. Então, cada um vai ter um overhead diferente, eu posso consumir todos os pools simultaneamente, né? E cada um vai ter um limite ali de uso de acordo com a sua característica. E aqui, daí, dependendo do tamanho do cluster que tu trabalha, tu até pode ter casos assim, poxa, sei lá, se eu tenho 12 hosts aqui, eu poderia trabalhar com 9,3 que me dá 25% de overhead, ou eu poderia trabalhar com 10,2, né, e dá 16% de overhead. Lembrando que eu não preciso isso para todo mundo, eu posso ter um pool que provê falta de dois hosts inteiros, eu posso ter um pool que provê falta de três hosts inteiros com mais overhead, onde o preço fica diferente. Então, dá para fazer uma combinação diferente, dá para, né, ir misturando. Lembrando que quanto mais tu aumenta o número de K, mais latência tu tende a introduzir no processo de leitura, porque tu tem que esperar diferenciar OSDs responderem com aquela informação para que tu componha e gere a informação original que o cliente escreveu, que ele está lendo, né? Então, tem esse detalhe. Então, tu ganha em área útil, mas tu vai introduzir latência. Então, de novo, tem que ser experimentado essas diferentes combinações com a carga, enfim, com a realidade do ambiente que vai ser trabalhado, né? E aqui, só para ilustrar um exemplo, para a gente poder conversar, né, alguns clientes que a gente já fez, por exemplo, a gente vai montar um data plane, né? Normalmente a gente começa com 128 GB de RAM, né? O perfil de hardware por data plane. Alguns casos, se ele vai rodar all-in-one com gateway como Rails Gateway e tudo mais, a gente sugere até uns 256 GB de memória RAM. Duas CPUs com 20 cores cada, porque a ideia basicamente vai ser um core de CPU para cada disco sendo gerenciado. Ou seja, se tu tem um chassi de 24 ou 32, 40 cores é mais do que o suficiente, tá? Vai sobrar até um pouquinho. Claro, de uma CPU nova, né? CPU não seja algo muito exótico aqui no ambiente.
Discos aqui eu botei só HDD para vocês entenderem, mas poderiam ser discos SSDs, é a mesma lógica aqui, não mudaria nada nessas especificações acima, só mudaria se fosse NVMe, mas vamos excluir isso porque é uma outra discussão. Mesmo quando a gente trabalha com SSDs normais ou HDDs, a gente sempre sugere pelo menos um SSD de 4 terabytes ou 2 terabytes, dependendo da quantidade de discos, para ser utilizado por RocksDB, ou seja, para o banco de dados de metadados do próprio Ceph, né? E um ou dois, né, daí para RAID, para o sistema operacional, um SSD mesmo só para onde vai ficar o sistema operacional do servidor, né? Onde vão rodar os OSDs. E daí de rede, né? De novo, a depender, né? Se for trabalhar com SSDs, pensar no acesso público com dual port de 25 GB, senão 10 GB tá mais do que o suficiente. E, né, na rede de replicação, dual port de 25 gigabits. Então, daí, claro, isso aqui é a base, né? Vai, modela a necessidade de cada um, realidade de cada um, contexto de cada um, e assim por diante, né? Mas normalmente a gente trabalha com isso. Daí eu vou mostrar alguns simulados aqui só para a gente comparar. Eu sei que eu às vezes sou meio prolixo nas minhas explicações e muito detalhistas. Então a gente tem alguns exemplos diferentes aqui que podem ser implementados, que a gente trabalha com os clientes normalmente em design. Então, daí a gente consegue estimar, né, quanto de discos, se for trabalhado com chassi de 24 discos, quanto de área útil tu vai ter, por exemplo, para armazenamento HDD e assim por diante, seja com Replication Mode, com Replication de 3, que tolera a falta de dois hosts inteiros, ou com Erasure Code 2.3, que também tolera a falta de dois hosts inteiros. A gente consegue ver que o Erasure Code, de fato, ele traz uma área útil bem maior do que o Replication Mode, né, como é o esperado, ele tem um overhead menor, né, apesar, né, que ele pode trazer uma latência na leitura. E daí tem diferentes comparações aqui com diferentes dados, mas o que é legal aqui, só para mostrar para todo mundo, essa parte interessante, aqui. Quando a gente trabalha com Erasure Code, uma das coisas interessantes é que, por exemplo, se eu estou trabalhando com 5 hosts e eu mantenho o Erasure Code 2.3, eu tenho de área útil, né, isso hosts com o mesmo número de chassis e tudo mais, né? Eu tenho de área útil lá 1920 terabytes lá, por exemplo. Mas se eu dobrar o número de hosts com a mesma configuração, com a mesma estrutura, se eu deixasse a mesma configuração do Visual Code, a área útil não, né, não daria muito, ela só dobraria daí. Mas se eu alterar minha regra de Visual Code, ou botar uma regra diferente, ou seja, eu usar um número maior de K e manter o meu M, que é meu bloco de paridade, em 2, eu consigo ter a mesma tolerância falta com o dobro de host, que é mais do que o dobro da, da metade aqui dos hosts. Isso se dá do ganho de eficiência com a técnica de Erasure Code, né? É claro que isso tudo vem a um custo, que é a latência, a leitura. Então a gente tem sempre que pesar as coisas. Não significa que, estou com 10 hosts, eu tenho que usar Erasure Code 2, blocos de paridade 2, K8, tá? Normalmente, a gente até nem recomenda isso porque esse é o extremo, é o limite. Normalmente, a gente está com 10 hosts, vamos usar um Erasure Code de um fator menor. Então, vai usar um Erasure Code 5.2, por exemplo. Daí, tu está impactando 7 hosts simultaneamente, não todos os hosts do ambiente para te deixar margem de manobra. Então, tem algumas situações aqui, mas isso aqui é só para ilustrar que tu consegue ter ganhos de eficiência quando tu cresce o número de hosts no ambiente, se a tua regra de replicação for a nível de host, que poderia ser até outro nível, na verdade, né? Então, isso é um ponto interessante do Erasure Code no Ceph, que, diferente da escalada vertical, na escalada vertical tu não iria ganhar eficiência. No Ceph, com o Erasure Code, tu escala horizontalmente, tu consegue ganhar eficiência no teu armazenamento. Então, é uma coisa bem interessante. E daí aqui, tendo essa base, explicado como é que funciona, mais ou menos como é que funciona a estrutura do que a gente implanta, sobre o que a gente pratica normalmente quando vai selecionar hardware. Então, primeiro, a gente sempre faz uma discussão muito boa sobre o que é um hardware enterprise, ou seja, aquele hardware que tu compra lá com troca de equipamento e disco em 4 horas, com uma controladora X, Y, Z, ou um bom hardware, um hardware que é estável, é sólido, ele entrega uma performance X esperado, mas ele não vai ter, por exemplo, uma garantia de troca de peça em 4, 5, 6 horas. Para o projeto Ceph, o Ceph é feito para trabalhar com hardware commodity, ele não precisa, ele não foi desenhado para trabalhar com. Não quer dizer que é ruim usar um hardware com garantia de 4 horas de troca de peça e equipamento. Só quer dizer que tu não precisaria, porque tu já está desenhando o sistema para ele tolerar a falta de 2, 3, sei lá, quantos tu quiser hosts simultaneamente. Então, às vezes, o que tu reduziria em custo de licenciamento, de suporte, de coisas do tipo para o hardware, tu poderia ter investimento em mais hardware, que te podem trazer mais eficiência de área útil de armazenamento, por exemplo.
Então é um deparo. É claro que isso a organização tem que estar maturada, sei lá. A gente tem cliente que implanta CEF com um suporte, né, de troca lá de um vendedor específico, troca hardware, garante isso e aquilo, até com controlador de disco nem precisaria, mas a pessoa quer, né? Está acostumada a fazer isso. Então a gente, né, tem esse tempo de maturamento e não adianta brigar muito. E também uma coisa que é interessante do CEF é que menos é mais, ou seja, quanto menos camadas a gente adicionar, sabe, com controladoras, com cache e tudo mais, é melhor. Porque o CEF ele foi desenhado para não depender dessas coisas, e ele não vai depender. Quando o CEF escreve, ele força o ACK do disco da escrita, o SD. Então, botar essas camadas ali vai ser um gasto, um investimento que acaba não retornando tanto para o ambiente. Então, é bom pesar isso na hora que está montando, especificando o hardware para ser comprado. Assim como também, às vezes, o cliente quer fazer um RAID lá e usar duas baias para botar o sistema operacional. Às vezes tem outras técnicas, dá para usar um SATA down, dá para usar um PC Express, como a gente cita na especificação e tudo mais, para economizar duas baias de discos que vão agregar mais OSDs para o ambiente. Então, para tu poder melhor utilizar aquele recurso computacional, CPU e RAM que foi dedicado no ambiente. Entendeu? Isso a nível de hardware, né? Servidor. A nível de disco, sempre é importante olhar discos de baixa latência ou com a menor latência possível, ou o melhor custo-benefício que seja alcançado, uma taxa de transferência interessante, durabilidade dele é muito importante também. Daí, coisas que são importantes, que é TPLP, que é essa proteção contra a perda de energia faz com que ele tenha uma memória persistente lá que garante funciona quase como se fosse um cachezinho do disco, que dá uma melhor resultado final com o CEF. Trabalhar com lotes diferentes de discos, porque também não adianta projetar o CEF para falhar, tipo, pode falhar dois hosts inteiros, mas é tudo disco comprado do mesmo lote e todos eles têm o mesmo centro de massa médio de falha no tempo. Significa que quando um começar a falhar, a tendência é que outros falhem em conjunto. Então, se tu não conseguir suprir, trocar eles a tempo e fazer o recovery a tempo, tu pode estar numa situação crítica mesmo com o desenho tolerar duas falhas ao mesmo tempo de hosts inteiros. Porque, né? Eles estão. Porque foi adquirido hardware que pode ou tende a falhar simultaneamente no mesmo momento no tempo. Então, isso é uma coisa importante para ficar ligado. E além disso, o tamanho da DRAM dos discos, né? Então, DRAM é uma memória específica que alguns discos embutem dentro. Então, isso também garante uma performance a mais por causa daquele processo do CEF que, quando o SD faz a escrita no dispositivo físico, ele força o ACK de fato que o dado foi persistido no device físico. E com isso, quando trabalhando com SSDs, né? Por exemplo, o TAD-RAM vai garantir de fato uma performance interessante e melhor, né? Caso contrário, né? Eu vi, depois eu vou, não vou me distrair nas perguntas aqui, mas depois eu vou passar para ela. Caso contrário, sem AD-RAM, pode ser que tu pegue um disco que tu acha que vai performar bem, tu bota no CEF, ele começa a jogar uma carga muito constante de escrita, vai transbordar ali a memória rápida que tem dentro daquele disco, é só uma porção dele, vai começar a cair no que ele tem de flash lento e vai trazer baixa performance. Então, tem que ter esse cuidado na hora que seleciona os discos também, tá? Quanto à rede, também, uma coisa muito importante que a gente sempre pratica é deixá-lo o mais simples possível, sem muito roteamento, estrutura, sem nada, sabe? É Layer 3, toda a interação entre os agentes é Layer 3, tanto é que tu consegue ter o desenho de crush entre data centers. Só que tem que lembrar que se tu começar a rotear pacote de dado que está sendo replicado lá no baixo nível do RAID, significa latência sendo adicionada. Então, a gente tem que pesar isso e também, né, troubleshooting, que sabe, acontece uma coisa no switch, altera alguma configuração, até tu descobrir que é um problema de rede, isso é meio chato. Mas então, simplificar o máximo possível a estrutura de rede, deixar separado. Tem gente que não gosta muito, nós temos uma abordagem um pouco diferente. Nós preferimos separar a rede de replicação, via interfaces físicas, né, da rede de acesso de consumo CEF, que é a CEF Public. Isso ajuda tanto a tu separar esses tráfegos e, se preciso crescer, né? Tá tendo mais carga para o processo de consumo, então, poxa, então eu posso expandir só aquele bonde de consumo ali, dar uma maior vazão ali, se os meus discos conseguirem dar uma maior vazão ainda. Ou não, né? Eu preciso tomar cuidado com o recovery aqui, então eu vou aumentar ele também e assim por diante, né? Aí, claro, tem outras coisas, de stack suites separadas e tudo mais, mas isso vai depender mais da escala e do tamanho do ambiente, não seria algo essencial. Mas manter a rede, a estrutura simples, separar os tráfegos é muito importante. Assim como, por exemplo, separar a rede de gerência, a rede de gestão. Então, normalmente a gente monta dois bondes, um para public e outro para self-replic.
e uma interface física, sem replicação, sem bond, sem nada, para acesso de gestão. Então, todo o acesso de gestão, de gerência nos nós do Data Plane e Control Plane é feito por essa interface física normalmente. Porque se tem alguma saturação na Ceph Public ou Ceph Cluster, ou se tem nas duas, tu ainda consegue acessar os hosts e trabalhar neles e fazer a depuração, troubleshooting, via essa interface de gerência, que acaba sendo muito mais fácil, muito mais prático do que usar um out of band, por exemplo, via terminal, né, que não é tão prático muitas vezes. E claro, né, mas não menos importante, rede de trânsito, né? Uma rede sem roteamento liga somente, por exemplo, os nós via Ceph Publics, e é isso, assim, a gente consegue expor ou não propagar esse tráfego para outras, né, camadas de rede da organização. Tá? Para monitor, sempre que a gente for trabalhar com monitors, normalmente sempre trabalhar ou de homologação no mínimo 3, né? Rafa, Sim, tá quase eu não sei se acabando. você está trocando, se você está trocando as telas, porque a gente está vendo aqui a parte de disco, você tem falado de rede, eu não sei se você está Ah, trocando os foi slides. mal, tava em pause aqui. Sim, Ou depois eu acho que vai ser divulgado os slides aqui pro pessoal, né? Desculpa, pessoal, sim. quando eu troquei pro Shell aqui, ele foi em pausa. Ah, então, a parte de monitors também, então, normalmente, no mínimo, 3 monitors para ambientes de homologação e validação, né? Que são baixa criticidade, mas para ambientes de produção, no mínimo 5, né? Ou seja, a gente consegue, para tolerar uma falta de 2 hosts. E se for expandido, aí daria para aumentar. Normalmente a gente nunca aumentou acima de 5, assim. Tu consegue tolerar a falta de 2 hosts, sobra 3 outros no ambiente, e funciona tudo muito bem. Mas uma coisa importante é sempre números ímpares. Como eles trabalham com votação, com core, eles validam os metadados armazenados, é sempre importante que a gente garanta números ímpares para que, se tiver um split brain, quando acontece o split brain dos que estão em minoria, eles vão dar shutdown neles, vão parar de responder, ou seja, não vão responder um dado que possivelmente está inconsistente, entendeu? Então, por isso é muito importante esses números ímpares. Eu já vi setups com dois, assim, nós não fazendo produção, eu acho arriscado, é bom tomar cuidado com esse tipo de processo, tá, pessoal? Quando valida o SD, também, a gente falou de disco, uma coisa é comprar o disco físico, né? Uma outra é validar o disco através dos OSDs. Então, sempre antes de introduzir os OSDs, a gente checar essa performance do disco, transbordar os caches, validar com blocos de 4K e 64K, que são o tamanho dos blocos. Porque uma coisa é o objeto radius de 4 MB que a estrutura do Ceph trabalha nos dispositivos físicos. Uma outra é como o OSD escreve no dispositivo físico. Por padrão, o OSD ele escreve com bloquinhos de 4K em SSDs e bloquinhos de 64 em HDDs. No Ceph Riff, isso até mudou. Agora está 4K em tudo, até HDD. Só que isso tende a aumentar o seek time. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Sempre transbordar os caches dos discos, porque senão, pô, tu vai lá, faz um teste meio não muito preciso, daí tu bota no Ceph e a performance não tá boa. Daí, poxa, mas é porque talvez o disco não tinha aquelas características que a gente falou. Talvez ele não tinha uma DRAM adequada, ele não tinha PLP, ele só tinha uma porção pequena dele com um flash rápido e o resto era lento. Então, tem que tomar cuidado com isso para não dar, pô, a tecnologia que é ruim. Não, às vezes não foi montado ou especificado direito. JBoss é o que a gente recomenda, porque o Ceph, de novo, ele não precisa daqueles funcionalidades mais sofisticadas de controladora, né? Então, só expõe os discos lá para o sistema operacional, o agente OSD vai tomar conta daquele disco e vai fazer, né, o processo de gestão dele. No sistema operacional, não deixar em write back, sempre write true, para tu não depender, porque, de novo, você vai dar o ACK lá, então, para tu não ficar dependendo sabe, quando cai um host desse, gera uma inconsistência, isso é muito importante. E aquilo que eu já tinha mencionado dos MTFs, tá? Então, mean time to failure. Comprar tudo igual, do mesmo lote, é bom pelo menos ter já spare ali para trocar rápido, fazer um recover rápido, porque o MTF, né, é um centro de massa de falha, e quando tu tem um volume muito grande de discos, a tendência é que eles comecem a falhar muito perto um do outro, tá? E também não dá para esperar muito de HDDs, tá? A gente tem que ter isso. Dá para fazer umas manobras, a gente faz isso direto com HDD, com os RocksDB lá, com NVMe e tal. Dá para fazer uns negócios que dá para melhorar um pouquinho, dá para suavizar o impacto de performance, mas, ah, mas tem que tomar um pouco de cuidado que não dá para esperar muito de HDD. HDD, principalmente HDD de alta densidade, né? Tipo, o que eu sugeri ali na especificação que a gente já trabalhou com alguns clientes, 20 terabytes, são HDDs lentos, normalmente. Tem um seek time alto, então não dá para esperar muita coisa, tá? E por fim,
aqui é importante, sobre os placement groups, né? A questão do autoscale, a gente, por padrão, deixa sempre em warning. A gente não desativa, mas também não deixa ele habilitado para ele não fazer a alteração de número de PGs sem que o operador esteja ciente, né? Então a gente sempre recomenda deixar ele em warning, vai gerar um alerta, o operador avalia esse alerta e decide se faz sentido ou não alterar. Tá? Não usar número de PGs aleatórios. Na internet, às vezes tu vê, tá lento, vai lá e chuta, bota 2048 PGs. Lembra aquela distribuição dos PGs com todos os OSDs? Então, quando tu aumenta o número de PGs, tu aumenta a combinação de diferentes OSDs em conjunto. E com isso tu pode, né, probabilisticamente, impactar eles de um modo mais preencher todas as lacunas de tempo entre eles. Mas, em compensação, tu também vai trazer mais custo computacional para o lado do cliente para um processo de recovery. Então, tem que pesar um pouquinho. Se não tem muitos OSDs no ambiente, não faz sentido usar um número muito grande. Por exemplo, no nosso ambiente aqui, a gente tem uns 50, 40 e poucos, 50 OSDs, a gente está usando o mesmo resultado que a gente tem com 1024 PGs, a gente tem com 128. Então, não faz sentido usar 1024. Usa 128. Tá mais do que bom, né? Trabalhar também sempre com potências de 2 para definição de PGs, porque ele trabalha com árvore binária no algoritmo dele para distribuição dos dados. Então, se tu não usa um número de potência de 2, essa árvore ela vai ficar desbalanceada. Então, com isso, tu pode ter PGs que vão receber menos ou mais informação, então daí acaba desbalanceando a estrutura. A nível de host, ela fica balanceada, mas a nível de dispositivo físico não. Então tem que só tomar um cuidadinho com isso. Não é nada que vai impactar gravemente, mas né, é bom saber que existe. Não dá também para esperar tantas performances de algumas características, como por exemplo, um pool para Radius Gator, porque o Radius Gator já tem um impacto do protocolo HTTP, do protocolo S3 e assim por diante. Então, né, tem que tomar muito cuidado com as expectativas que a gente cria, né? E também com o número de PGs do ambiente. Então, o Ceph ele tem algumas travas no número de PGs do ambiente, por padrão. Isso são parametrizáveis, você consegue alterar, né? Se não me engano, é 250 PG, não, é 250, acho que é 250 PGs no máximo por OSD a ser implementado, tu consegue alterar esse número, mas se tu chegou nesses números, significa que tu talvez esteja criando muitos pools para o que tu está entregando. Talvez a abordagem não é adequada. Lembra que é aquilo que eu falei lá no começo. Ele não foi desenhado para ser um sistema a ser consumido diretamente pelo usuário final. Se tu quer consumir pelo usuário final, talvez vai ter uma camada de orquestração de nuvem, com virtualização, ou outra coisa, para daí tu consumir e fazer essa entrega, entendeu? E não menos importante, que eu até botei aqui separado e deixei tu falar por último, a questão do pool min size igual a 1. O que acontece? Quando tu define um pool e tu trabalhando no modo replicado, ah, se eu vou trabalhar com 3 réplicas, significa que eu posso perder 2, né, e vai continuar tudo funcionando. Por padrão, o pool min size vai ser sempre 2, ou seja, enquanto eu tenho a réplica do meu dado em 2 OSDs, eu deixo o cliente continuar lendo e escrevendo. Quando eu desço esse número para um único OSD naquele PG funcionando íntegro, significa que eu tenho uma informação que ela está persistida em um único OSD. Significa que para sistemas de quórum, na verdade, se eu altero essa informação nesse OSD e os outros 2 OSDs sobem e eles estão com um momento no tempo diferente, o sistema pode achar que, na verdade, o dado correto é o anterior e gerar corrompimento. Então, eu até já vi, assim, o pessoal da Bracloud que está aqui, eu já vi nas mailing lists do Ceph, alguns até trocando informação e eu vi alguns postando que eles, a configuração de produção, usando pool min size igual a 1 e fator de réplica de 2. Assim, é bem arriscado esse tipo de uso. Então, tomar cuidado com isso, assim, porque isso não dá, enquanto não der um crash, não tem problema, né? Mas quando acontecer alguma coisa, vai ser algo um pouco dolorido, vai ser complicado de lidar em produção, entendeu? Então, full size sempre igual a 2, no mínimo réplica de 3, se for trabalhar com replication mode, se não tenta trabalhar com erasure code para ganhar eficiência no dado, entendeu? Mas esses limites do Ceph, que é o pool min size igual a 1, usar o SD até o seu limite, ou seja, passar lá do recomendado de 85, 90% de alocação no disco físico, isso é um problema, porque daí tu não vai ter margem de manobra. Então, coisas desse tipo, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar, porque isso são parâmetros que o operador pode ir lá e alterar na plataforma. Diferente daquela, né, do processo de replicação que ele não consegue alterar, que o CF não deixa. Esses aqui ainda são alguns parâmetros que ele deixa, até porque senão um ambiente de desenvolvimento, quando a gente está desenvolvendo, seria impraticável, né? Tem que ser muito robusto e muito grande, entendeu?
Ah, e só para concluir, né? Eu sei que muita informação, tem muito mais coisa escondida, tem muito mais detalhe, muito mais nuances e tudo mais, mas isso é um apunhado geral da estrutura, como funciona algumas das boas práticas que a gente normalmente pratica, seja em especificação, seja em seleção de equipamentos e tudo mais. Mas o CEF, ele é um sistema, um projeto, quando bem feito, ele escala vertical, horizontalmente, daí tem esse trade-off, né? Quando eu escalo horizontalmente, se eu uso o Erasure Code, eu posso ganhar eficiência, se eu escalo verticalmente, eu até não preciso investir mais host, então vai depender da realidade de cada um. A gente consegue, com o mesmo back-end, compor soluções, ou seja, a gente consegue entregar Object Storage via S3 com Rails Gateway, consegue entregar bloco via RBD, ou File Store via SFFS, né? E isso tudo, né, com diferentes ofertas e classes de disco e dispositivos ali por baixo, HDD, SSD, NVMe e assim por demais, né? É uma tecnologia open source, ou seja, tem diferentes vendors, né, que teriam a capacidade de suportar e trabalhar com esse tipo de estrutura, né? E diferentes hardwares, né, podem ser combinados. Tanto é que no nosso ambiente ali a gente tem chassis com uns com 8 discos, outros com 6 discos, com processadores com mais e menos cores, assim por diante. Então, pode ser combinado de acordo com a necessidade e o contexto do cliente, né? E basicamente isso era a apresentação webinar que a gente tinha planejado. Eu acho que eu me estendi um pouquinho a mais ali, mas agora se o pessoal tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, a gente pode conversar. Legal, Rafa. É, bastante tema, né? Bem denso, né? Tem Aham, uma ordem aqui, tem o Mike Dalman. aham, Não sei, Mike, você quer perguntar diretamente ao Rafa a questão de como saber se o disco está perto de falha, é, né? Ele já experimentou. é. Vai Aí daí, normalmente, Mike. ah, se quiser eu posso responder. Normalmente daí são monitoramentos que estão implementados. Por isso que a operação tem que ser muito afinada. Então, é algo que o CEF em si ele não vai ficar lidando com isso. Vai ter que ser criado monitoramentos com os hábitos, a ferramenta de monitoramento que vocês mais se adequam para, por exemplo, ficar checando o health status do disco, né? E verificar de como que ele está a nível de saúde. Por exemplo, se está tendo blocos que está já corrompendo, coisas do tipo, né? Está tendo blocos remapeados, por exemplo. E daí, né, isso significa que já vai estar em momento para trocar. Mas um indicativo de saúde, que daí esse é um dado que dá para ver via CEF, seria a performance do CEF via o agente Rails. A gente consegue, tem algumas comandos e estruturas do CEF que a gente consegue lidar. Claro, isso tem que ser monitorado e ar- armazenado, né, e depois plotado na estrutura de vocês. Mas via o CEF a gente consegue pegar qual que é a performance que aquele disco SD está apresentando naquele momento. Então, dá para, de tempos em tempos, executar esse comando, tu extrai essa informação do, do cluster Ceph, né, e plota isso nos ABICs normalmente. Na verdade, o próprio o Prometheus Exporter já exporta todos esses dados, né? Que eu estou falando de performance métricas de latência que estão aumentando ou não no disco. Os ABICs tem lá um template para Ceph que também já captura essas informações, então tem algumas ferramentas que já trazem isso, entendeu? O pessoal quiser fazer pergunta, é só escrever no chat, tá? Tem uma pergunta aqui do Igor agora, Rafa. É, No início da apresentação, você mencionou uma arquitetura de 5 roxos, né? E ele isso. diz que vê bastante implantação com 3 roxos. Por que você está recomendando 5? É. Então, essa é a maior briga que a gente tem, né, Alexandre? Não, tipo, eu sempre falo pro Alexandre para quem quer vir com essa ideia. A gente faz com 3 hosts, só que daí a gente não vai estar junto no suporte. Não teria problema nenhum. Qual que é a questão dos 3 hosts? Os 3 hosts eu também consigo uma tolerância à falta de dois. Porque, né, pode perder dois, tu vai ter a réplica toda em um host ainda, por exemplo, se trabalhar com replication mode de dois. Mas tem um detalhe, replication mode 3, no caso, a informação é escrita uma vez e replica 2 vezes. Mas tem um detalhe, quando cai 2 hosts inteiros, lembra que é um sistema de quórum. O monitor que sobrou ativo no ambiente, ele vai dar shutdown nele mesmo, porque um não é maioria de três, né? Então, mesmo ele sendo o único que sobrou, e ele não sabe o que aconteceu com os outros nós. Pode ser que tenha um split brain, alguma coisa assim, então ele vai dar shutdown nele mesmo. Então, uma estrutura de 3 hosts, ela funciona, dá para trabalhar, mas ela é arriscada para o ambiente produtivo, porque se tu tiver num momento de manutenção e acontecer algum problema com
um nó ou algum elemento da estrutura ali, tu pode gerar, por exemplo, uma disponibilidade momentânea de dados. E se o operador não estiver bem trabalhado, bem alinhado para fazer aquilo voltar a funcionar e fazer a coisa certa no momento certo, pode ser muito pior, entendeu? Então, a gente trabalha com 5 hosts por um motivo. Tu vai poder estar no momento de uma manutenção, ou seja, no host inteiro, que tem 4, e tu vai poder ainda perder um host inteiro, que vai sobrar 3, não vai acontecer nada. Vai continuar performando do jeito que tá, vai ter um processo de recovery e tudo, e tu vai estar mais tranquilo, entendeu? Então, dá para se fazer, dá para se trabalhar, mas ambiente produtivo a gente não acaba não trabalhando por causa disso, porque é um sistema de quórum. Então, perde 2 ali, tu fica com um, e um não é a maioria de uma população de 3, então ela é minoria. E daí ele, pelo jeito que o algoritmo funciona, acabaria trazendo mais dor de cabeça do que benefício, tá? Trabalhar com esse tipo de estrutura. Mas tem gente que faz, a gente já viu. Principalmente com Proxmox. Uma pergunta do Guilherme, Rafa. Uhum. Como que pode melhorar a performance no cluster de Spindle, né, de HDD, usando NVMe? Ah, Ele tá. menciona sobre o banco É, de dados e o write ahead log. uau, exato. Então, o Ceph, o agente OSD, quando a gente cria ele para fazer a gestão de um disco físico, ele reserva parte desse disco físico, eu acho que são 10 gigabytes, se eu não me engano. 1 gigabyte, eu não lembro o número, é 10 ou 1. Desse disco que tu apontou para ele para armazenar os metadados, ou seja, cada objetinho RAIDs que tu armazena, ele tem um nome, ele tem né, quando que ele foi alterado, tem alguns metadados ali sobre esse objetinho RAIDs. E ele armazena no mesmo disco onde a informação é armazenada. E essa informação são informações pequenas, de 4 kbytes. Ah, Aí é um problema, porque um disco HDD de rotação de alta densidade, ele tem um seek time alto, então cada vez que tu vai manipular esses metadados, tu acaba trazendo uma latência e uma lentidão para o ambiente. Então a gente normalmente, mesmo até para SSDs, tá? Não é só para HDD não. Mesmo para SSDs, a gente aplica, usa um NVMe, né? Que é compartilhado entre os múltiplos OSDs do host para fazer a gestão do RocksDB e do Write Ahead Log. E daí, com isso, a gente tem um ganho de performance bem interessante, tá? De resultado final, porque um dos maiores custos de interação do Ceph, se vocês quiserem até, quando você faz um teste, implanta só com HDD, sem NVMe, bota uma carga a rodar no Ceph só com HDD e roda um I/O top, vocês vão ver que a thread que mais vai estar consumindo leitura escrito disco, ela vai estar consumindo 100% do disco em I/O, em operação, mas vai estar tirando, sei lá, 10 megabytes, uma coisa bem, bem tosca assim do HDD, porque ela vai estar gastando mais tempo fazendo a gestão dos metadados do que escrevendo o dado em si no disco ou lendo o dado em si, entendeu? Isso dá para ser pego com o IOTop e vocês vão ver que vai ter uma thread que se chama Blue Store. É, eu não esqueci o nome, mas vai ter um nome lá que é Blue Store Key and Value Thread, uma coisa assim, que vai ser a thread que faz a gestão dos metadados. Então, é por isso que a gente lá na especificação a gente já sempre começa, ó, pelo menos um NVMe, pelo menos um. Se for 32 hosts, a gente já começou a discutir muita ideia de ter 2 NVMes no ambiente para compartilhar esses NVMes com os diferentes HDDs ou SSDs do host para fazer esse armazenamento e gestão dos metadados. Então, isso dá um bom ganho de performance. Tem um outro ganho, tá? Só já para mencionar antes que na escrita tu vai ter um ganho que o jeito que foi implementado no Ceph, quando está fazendo o RocksDB lá, o banco de dados e metadados no NVMe, o pessoal que implementou, eles viram, pô, o RocksDB, ele é um banco de dados de chave e valor. E eu posso jogar qualquer coisa nesse valor. Então, se eu tenho espaço sobrando, eles armazenam o dado que está fazendo incoming no OSD temporariamente naquele, se tem espaço, no valor lá do RocksDB, temporariamente. O que vai dar um ganho maior, porque tu vai estar, em vez de impactar diretamente no HDD, tu vai estar, na verdade, escrevendo o dado no NVMe temporariamente e depois ele manda para o outro lado. Então, não é cache, é, na verdade, só um malabarismo, uma firula que foi implementado ali na estrutura, tá? Então, não dá para sempre contar com isso, porque conforme o cluster cresce, tu tem mais metadado, isso significa que tu vai ter menos espaço para esse tipo de mecanismo, né? E assim por diante, tá? Boa tarde, Rafael. Uhum. Tá me escutando? Opa, tô ouvindo sim. Tô. E qual que é a proteção desse NVMe que você jogou o RocketDB?
Não tem proteção, por isso até que a gente começou a discutir já hoje em dia ter mais de um NVMe por host, porque daí tu consegue, metade dos OSDs vão estar consumindo, porque daí a gente particiona o NVMe normalmente, né? Em múltiplas partições lógicas e a gente dedica cada partição lógica por RocksDB de cada um dos OSDs, entendeu? Tu não precisa de proteção porque, de novo, ele foi feito para trabalhar com hardware que vai falhar. Se ele falhar, ele vai depois replicar em outro host, em outro SD do ambiente, entendeu? Aí, claro, né? Tem que ir lá, tem que trocar. Mas aí, Ah, quando tá. a Eu gente. não perco esse metadado, então, se ele falhar, ele vai estar sempre replicando em algum SD. Sim, é porque o metadado é do OSD, entendeu? O próprio OSD faz a gestão do metadado. Então, esse metadado, se tu tá trabalhando com réplica de três, né, que é para tolerar duas faltas de host inteiro, tu tem ele replicado em Ah, três sim, outros OSDs entendi. do ambiente, em hosts Não, diferentes, entendeu? entendi. Entendeu? Então, teoricamente, então, ele seria uma vantagem ter, ao invés de eu ter o SDs NVMe sendo uma camada de cache para o Erasure de Code? Tu pode, tem aqui, que é a camada de cache, mas daí vai depender um pouco da aplicação que tu vai estar trabalhando. Porque aquela camada de cache por si só, ela também tem limites, né? Do modo de funcionamento, ela acaba sendo onerosa, porque ela só funciona em replicated mode, né? E Uhum, também tem um debate bem grande na comunidade em remover esse tipo de funcionalidade, que daí já é uma outra discussão até do porquê que estão querendo fazer isso. Mas é um jeito diferente de fazer. Essa camada de cache que tu menciona no RBD, que dá para criar, que tu pode criar um pool de cache temporário, onde ele escreve, lê lá, aí depois de um tempo ele propaga o dado para o pool frio. Ele é um funcionamento, um mecanismo diferente. Porque ali tu está otimizando a estrutura inteira, né? O dado, de fato, vai estar sempre armazenado no NVMe, né? Até que seja propagado para o pool mais lento, ou jogado no NVMe para fazer a leitura, né? Mas no caso do RocksDB, tu tem o metadado de fato sempre está ali. Mas quando tu faz uma leitura, isso tu consegue ver. Por exemplo, tu vai ter às vezes uma escrita num ambiente desse aí, uma escrita com HDD, sei lá, vou chutar aqui, tá? 200 megabytes, 250 megabytes. Só que é HDD, cara, HDD não vai chegar a isso. Isso é uma firula que está acontecendo por causa do NVMe pro RocksDB, por causa do funcionamento do OSD. Aí entendi. quando tu lê, tu vai estar lendo 100 megabytes. Daí, poxa, mas a escrita é mais rápida que a leitura? Sim, porque a leitura, ela não vai fazer a leitura do RocksDB, do banco de dados e metadado. Ela vai fazer a leitura do HDD de fato. Então, daí tu vai estar ali limitado àquela velocidade do HDD para fazer a leitura. Se tu estiver trabalhando com réplica só em HDD, tá? Tá perfeito, obrigado. Nada. Rafael, mais uma dúvida ali com relação a cache. Há um Aham. número. Eu sei que tem alguns cálculos ali a utilizar, por exemplo, para HDs de tanto de 1 tera, utiliza-se tantos gigas dessas partições ali para Do o RocksDB, SSD. aham. É, É. O que a gente faz um pouquinho diferente. A gente não. Deixa eu até mostrar que talvez fique um pouco mais fácil. A gente não particiona, por exemplo, exatamente o tamanho por RocksDB e por write-ahead log, porque se tem espaço sobrando, ele usa, entendeu? Pro write-ahead log. Então a gente gera uma partição, a gente dedica, e na definição do OSD a gente diz, olha, essa partição aqui, que é NVMe, vai ser utilizada para o banco de dados e metadados e para o write-ahead log. Então, o próprio sistema do Ceph vai fazer esse balanceamento, entendeu? Em vez de fazer uma partição específica de tamanho fixo, entendeu? Então a gente só parte só. Deixa eu até mostrar aqui o nosso ambiente, por exemplo. mas tem um tamanho mínimo, né? Porque eu já peguei um caso Tem. assim de É HDs de um. 8 tera, eles Uhum. encherem esse SSD aí e começar a gerar um alerta. Sim, tem. Só que aí é outro problema. O tamanho mínimo é um problema, porque depende de como esse cluster está sendo consumido. É. Depende de como esses metadados estão sendo trabalhados, entendeu? Então, existe ali um tamanho mínimo, sei lá, de 10 gigabytes, algo assim. A gente normalmente pega de um tera ali, ou dois. Acho que o último que a gente fez, implantou, foi 2 terabytes e dividiu entre 12 OSDs no host. Então, dá mais de 200 gigabytes. Então, não vai transbordar. Porque hoje em dia também o custo está meio. Não muda tanto, né? O custo de um NVMe desse, ele é irrisório frente à estrutura inteira, entendeu? Do projeto. Então, o que que a gente faz aqui? Se a gente for ver um dos hosts, a gente vai ter lá um volume group que foi criado pro NVMe, que se eu não me engano é esse cara aqui, ó, que é de 238 GB, e a gente só particiona ele para
com partições iguais ali de 40, enfim. Aqui foi feito até um arredondamento, algumas ficaram maiores, outras menores, em torno de 40 GB para cada um, né? Então, mas de novo, isso vai depender de como o ambiente está sendo consumido, sabe? Porque Uhum. deixa eu até mostrar isso aqui, vai ficar bem palpável aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, esse aqui é um ping, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, OSD, pool, ls, detail. Deixa eu pegar um aqui. RBD, ls, esse pool aqui. Então aqui a gente tem várias imagens. Isso aqui é o ambiente de virtualização que a gente tem, que suporta os labs aqui de treinamento, ao contrário, que suporta os labs de treinamento, a estrutura toda que a gente tem aqui da empresa. Aí a gente tem aqui ó, esse bloco prefixo aqui, é o prefixo dos nomes dos objetos RAIDs que o Ceph vai estar trabalhando e armazenando. E daí é nesses objetos que a gente vai ter os metadados. Agora, como é que é o... Agora eu vou ter que consultar o history aqui, porque eu não lembro a sintaxe de cabeça. Vamos lá. Alguém já executou isso aqui alguma vez. Aqui, ó. RAIDs ls. Então, aqui, que é bem interessante, eu consigo ver todos os objetos RAIDs que compõem. Então, essa aqui é uma imagem de 50 gigabytes, né? Ela é dividida em 12.800 objetos de 4 megabytes. E eu consigo, daí agora, aqui via o RAIDs, né? Eu consigo ver quais são os objetos RAIDs, que são os objetinhos de 4 megabytes que compõem aquela imagem, entendeu? Então, tudo no Ceph no final vai ser transformado nesses objetos. Daí essa questão do RocksDB vai depender de como esses objetos são trabalhados, quantas atualizações eles têm e assim por diante, entendeu? Porque isso, cada operação aqui nesses objetos vai gerar metadado que vai ser armazenado, né? Então, aí depende um pouquinho. Mas no geral a gente está usando aqui 40 gigabytes para cada OSD normalmente, entendeu? Uhum. Aí aqueles números mágicos, em tentar ser preciso, a gente acaba não tentando ser tão preciso assim. Acaba tipo um disco de um NVMe de 2 terabytes para um chassi de 24 já tá mais do que bom. Vai dar 100 gigabytes para cada OSD, por exemplo. E costumo utilizar NVMe aí nível Enterprise, né? Que suportem bastante escrita. Isso, Até, IOPS, exato, escrito e leitura. até porque tem um outro cenário aqui com clusters ao flash, né? Com Proxmox, e Mas daí utilizo aham, utilizo o SSD e NVMe para cache. aham, E assim, a escrita é muito intensa nesses caches, inclusive eu tive que trocar até alguns ali, porque estavam isso, chegando no fim da vida útil deles, né? Mas é até isso. curioso como ele escreve bastante. Sim, escreve muito. Mas o problema do layer, vocês estão usando aquele layer RBD de cache, né? E, Sim. e não. Então. O problema do layer do RBD de cache é que depende da carga, porque ele Não, não é o que escreve não é o ali. cache tier, é o DB Não. wall. O DB-Wall, tá legal, tá. Achei que era o cache tier, porque o Não. cache tier também tem um impacto que, dependendo de como a carga funciona, ele bota ali, daí ele nunca mais usa, daí tem que repassar pro frio, aí tem algum outro dado que é mais interessante, ele fica tira. Dependendo de como é a carga, ele Uhum. pode ficar tirando e colocando, o que estressa muito também. Mas sim, aqui, ó, aqui eu tô eu tô num host, né? Deixa eu mostrar pra vocês vão ver. Não, ele escreve muito se a gente rodar um IOTOP aqui, vocês vão ver, ó. Tá vendo esse, aqui, ó, essa é a thread, ó. BS Store Key, o KV é de Key and Value Sync. Essa thread aqui, ó, toda hora. Cara, toda hora tá atualizando, lendo, escrevendo metadado. É demais, é o que tu falou. É pancada mesmo. Então, não colocar esse RocksDB em um NVMe, tu vai acabar, na verdade, não tirando o máximo do teu dispositivo físico, sabe? Porque ele vai acabar gastando mais tempo só fazendo essa thread aí do que, de fato, armazenando e gerenciando dados. Entendi. Mas então, resumindo, é uma boa sugestão Sim, usar um SSD ali, DB wall, para tentar otimizar um sim. pouco a performance de um HD, Sim, né? sim. A gente, daí, eu não sei se vocês fizeram, porque tu consegue, né? Eu quero que o UOL use 10 GB, eu quero que o RocksDB Isso, use. Vocês podem fazer esse particionamento fino, a gente não faz, a gente deixa, tipo, isso aqui é para os dois, e daí o isso. sistema ali sozinho ele mesmo se balanceia, tá? Daí, se Uhum. ele pode, ele usa mais e assim por diante. Ah, beleza. Bom, Rafael, Marcelo, Bom, muito bom. Opa, Olha aí, Marcelo. tudo bem, gente? Cara, tu comentou, acho que ali num slide que não tá usando mais o iSCSI Gateway, né? Por qual não, motivo?
Nem a SCSI nem Ganesha. Porque, cara, a implementação daqueles negócios ali pela comunidade, pela Red Hat, foi introduzido, não foi muito bem feita, sabe? Ele não suporta a SCSI Reservation, a gestão dele via a API ali, cara, ela é bem enroscada, ela é bem truncada. A gente já teve muitos problemas que a gente mostra para o cliente usar tal, daí às vezes a pessoa quer fazer coisa que não dá ali, ou que é meio contraproducente, ou não toma cuidado com os comandos direito, entendeu? E assim, quer consumir CF, tem um protocolo RBD que vai ser. Tu vai tirar o máximo da estrutura, porque o RBD vai trabalhar direto com isso aqui, tu não vai adicionar camadas, né? Normalmente, quando tu vai trabalhar com a SCSI é para VMwares, né? Normalmente é o caso VMware ou Ah, algum outro tipo de consumo. Aí ele é mais por isso, sabe? A gente, normalmente, no nosso ambiente, a gente não suporta mais esse tipo de estrutura, porque a gente chegou a um ponto que dá mais dor de cabeça do que, de fato, benefício, sabe? Principalmente por causa das limitações da SCSI Reservation e tal. Eu sei que tem um pessoal lá na comunidade que, eu esqueci o nome agora do pessoal que disse que estendeu a implementação do iSCSI no Linux, que agora eles têm uma implementação open source que suporta a SCSI Reservation, mas, assim, eu não botaria minha tá. mão no fogo por aquilo, sabe? Misturado ali, né? Mesma coisa pro NFS, sabe? O NFS, pô, quer trabalhar com um shared file system, usa o CFS, ele foi desenhado para isso, e ele é tolerante à falha, né? Então, diferente Sim. do NFS. Então, é muito mais fácil fazer ele tolerante à falha, então é muito mais simples, entendeu? É mais por isso. Ah, show de bola, obrigado. Nada. Pessoal, está acabando o tempo, temos mais 10 minutos. Vejo duas perguntas. Aham. A do Mike, Rafa, não sei se você lê aí no chat. Deixa eu Me parece ver. que 9 nós, com 12 SSD de 1 tera cada. Quantos servidores eu posso perder? Me parece uma questão da configuração lá das épicas, né? Do CAC que Do você Crush falou, né? Map, na verdade é do pool daí. Tá, ele tem duas perguntas, o Mike Dalman, né? Ele falou aqui com a evolução do CEF e da remoção de funcionalidade. Então, hoje em dia o debate que tem é remover o suporte àquele pool tiering, onde tu consegue colocar um pool de NVMe, por exemplo, para servir como um tier para receber a primeira carga de escrita, por exemplo, e depois ele repassa para um pool mais lento. A lógica da comunidade é que o pessoal é mais do hemisfério norte ali, né? E não tem, a maioria tá só fazendo build de clusters, hoje em dia tudo NVMe 100%. Então, para eles pô, mas não faz sentido, eu não vou ter mais tier, porque é tudo NVMe já. Mas, tipo, é a realidade deles, né? Não é a do resto. Então, esse é um problema até na comunidade. Mas isso é um risco que se tem, às vezes, de remover funcionalidade. Mas o CEF, tanto em remover quanto adicionar, cara, ele é bem estável em termos de funcionalidade de API ao longo do tempo. Tanto é que a gente tem patches ali que estão sendo propostos e estão demorando até muito mais do que deveria lá no Radius Gateway para serem aceitos, né? Dada esse platô que tem de aceitação de alteração de código. Isso é válido para adicionar, mas também é válido para remover, tá? Quanto aos números de nós ali, se tiver 9 nós com 12 SSDs com 1 terabyte cada, quantos servidores eu posso perder ou HDs? Discos, no caso. Depende da regra do teu pool. Por exemplo, aqui, a gente tem diferentes pools aqui. Pool, LS, TT. Então, aqui, por exemplo, esse pool, ah, SSD pool aqui, a gente está trabalhando com 3 réplicas. Isso significa que não importa o número de hosts. Claro, eu tenho que ter no mínimo 3 hosts, né? Senão tu não vai conseguir satisfazer a regra do pool. Eu posso perder 2 hosts inteiros. Então, no nosso ambiente aqui, a gente tem o quê? 7 hosts, eu acho. É. Então temos 7 hosts e a gente vai poder perder 2. Se tiver 5 hosts é a mesma coisa. Então vai muito da regra aqui. Se eu quiser poder perder mais hosts, aí teria que aumentar esse size aqui para, né, sei lá, 4 ou 5, enfim, que é o número de réplicas que tu vai estar fazendo, né? E esse aqui é o min size que eu falei, que esse aqui é até quantos OSDs na tupla de PG ativos que ele vai permitir que o cliente faça uma escrita, por exemplo. Aqui ele deixa no mínimo 2, é o padrão, tá? Isso para clusters para pools replicados, né? Daí se for Erasure Code a coisa funciona de um jeito um pouquinho diferente, mas é parecido. O min size aqui daí é 4. E aí, e aí a pergunta do Jorge, Rafa, Da Embrapa. falando Aham. aí também, né? Que questiona sobre não ter redundância lá no NVMe que vai ser implantado o Isso. Wall e É, o Rocks isso. the Death.
Isso. Só para responder do Michael, sim, com réplica de dois, eu imagino que tu quer dizer copiar escrever uma vez o original e replica duas vezes. Daí tu vai poder perder dois nós. No caso, tu vai poder ficar com sete funcionando, tá? Quanto ao Jorge, não tem problema. É melhor, tu vai trazer mais tolerância à falta pro sistema, porque dos NVMEs pode falhar e vai continuar tudo funcionando sem, né, vai ser imperceptível, mas ao mesmo tempo o sistema foi desenhado para permitir esse tipo de falha. Então, não é ruim investir mais para garantir isso, é mais que, né, foi desenhado para não depender desse tipo de mecanismo, entendeu? Então, não vai ter efeito colateral, ele só agrega, na verdade, né? Então, se isso é uma coisa que a gente fala com os clientes. Se não tua matriz de custo, isso é interessante, agrega para ti, na tua opinião, beleza, dá para fazer, não tem problema nenhum. A gente tem até clientes, por exemplo, que usam controladoras. Lá tem cache de controlador em cima do SD. Não precisaria, mas eles compraram o hardware já com isso. Daí depois foi direcionado para CEF. Então, né, não é o mais adequado a nível de perfil de hardware ser montado, mas funciona. E traz até um ganho, né? Nesse caso do Jorge, traria um ganho, entendeu? E não teria efeito colateral. É questão só de perspectiva. Perfeito, pessoal. Temos mais 4 minutinhos. Alguém mais quer conversar com o Rafa diretamente? Quer fazer algum tipo de pergunta? Um de cada vez, hein, pessoal? Para isso não dá para responder todo mundo, hein? O problema é o preço do dólar para comprar SSD, né, cara? Nossa, não, Mike, não tem deduplicação. Até eu passei batido lá. A estrutura e o algoritmo determinístico que foi desenhado para o CEF para inverter o paradigma e permitir essa escalabilidade infinita, né? É o que começa a ser um dificultador para implementar a deduplicação, porque tu não tem ponto central. Então, os clientes é que decidem que, com base no algoritmo que eu acho que eles executam, que vão saber onde é que escreve e lê, né? Aí nisso, um algoritmo de duplicação ele faria com que todos os clientes, se tu trata eles como virtualizadores dentro de uma instituição, isso não é problema, né? Dentro de uma organização. Mas o CEF ele é agnóstico a isso, então ele tem vista só como consumidor. Aí ele faria com que os diferentes clientes conseguissem saber se uma informação já foi escrita ou não. Tem técnicas de duplicação academicamente desenvolvidas em mestrados, que foram publicadas no GitHub, são online, são validadas, são publicadas academicamente falando, mas não estão em produção, pelo menos não em ambientes que a gente conhece. Até porque, né, não conheço muita gente que está disposto a adotar esse tipo de risco, né, porque são códigos complexos, difíceis de serem implementados. A gente até tem aqui, eu tenho um desafio que é o VP até do Apache Cloud Stack, o Daniel, que ele vai fazer um mestrado e a ideia é a gente trabalhar em algo nesse tipo que a gente desenvolve e consiga embutir, porque daí pelo menos a gente é que desenvolveu e estaria internalizado, mas isso é um projeto de longo prazo, não é tão simples de se fazer, e cada um tem que ter seu domínio, porque o CEF não aceitou e eu acho que no futuro, 10 anos, 5 anos, não vai aceitar tão facilmente esse tipo de técnica lá dentro pelo seu impacto na estrutura, tá? Ô, Rafael, eu tenho uma outra Aham, aqui. Eu criei um, vamos supor lá, eu tenho 4 nós. Comecei com 3, foi para 4, aí ele é 2, 2, certo? Aí eu coloco um quinto nó e eu aham, queria mudar para 3, 2, ele não pode, eu tenho que recriar esse pool para eu definir essa. Mas ele, isso. ele permite aumentar e diminuir PG. Por que essa restrição na criação ali, onde se define o tamanho? Não tem explicação, foi só o que o cara codificou e não deixa mais mudar. O Sage ainda E, trabalha, o Sage é quem criou, né, que é a tese de doutorado dele, o CEF, ele tá lá, sabe o Linus Torvalds, junto do kernel do aham, Linux? sei. É bem difícil às vezes lidar, então ele não... E não seria algo difícil de fazer, por exemplo, esse tipo de movimentação, sabe? E a mesma crítica que tu tem, pô, a gente já fez isso já. Poxa, É coisa porque você está tosca. adicionando mais um nó, você quer aumentar o seu poder de replicação ali. Isso. Ele só ele replicar, não vem porque ele limitar isso, né? Isso, daí ele não deixa, e não tem explicação. Aí eles relativizam, dizendo que era o custo, a oneração que vai ser causada no ambiente, movimentação de dados, aquela coisa. Mas o cara sabe que vai fazer isso, né? Pelo menos eu esperaria que soubesse. Mas aí tu tá trabalhando com virtualização, provavelmente, né? Virtualização. KVM. É. É Se tiver KVM, com né? KV, se tu tiver com KVM, tu pode usar o block copy. Aí tu
tu introduz um novo pool, né, lá na tua estrutura de virtualização e tu faz um block copy do volume, que é um RBD, né, que está nesse pool de origem para o novo pool o Entendi, alto mas eu não e... deixo de ter que criar um novo pool, né? E ter que mover os Isso, não. dados, né? Exato, tem que fazer isso. Não tem como fugir dessa parte. Só Ah, que tu faz perfeito. KVM rodando também, né? Não é Ah, sim, ruim, né? vai onerar ali um pouco a performance, mas ele consegue Isso. fazer a quente, né? Exato, exatamente. Daí onera a performance, lembra o algoritmo determinístico, que o mesmo dado, vai Aham, onerar a performance por causa disso também, mas assim, é temporário e KVM rodando. Né? perfeito. Valeu, Rafael. Nada. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. É muito legal, acho que foi bem produtivo, né? A gente vai passar para Aham, vocês a apresentação do Rafa, a gente vai passar por e-mail para todos essa apresentação que o Rafa fez, e os links lá para a documentação completa. Lá no site a gente tem uma documentação que tem como objetivo que vocês façam vocês mesmos, tá? Grande parte dos slides que o Rafa está apresentando, na verdade, está lá na documentação nossa, tá? aham. Mais uma vez, obrigado para todo mundo. Obrigado aí, André. Obrigado para os clientes, para não clientes, para futuros clientes. Obrigado mesmo, pessoal. Espero contar com vocês na próxima aí daqui a um par de meses, tá? Bom final de expediente para todo mundo aí, pessoal. Obrigado. Até mais, tchau, tchau, pessoal. Valeu, Obrigado. falou.